Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 4/11/2022. Hoje todas as equipes estarão em quadra, portanto muitos jogos para a gente analisar hoje. Vamos tentar ser o mais breve possível, né, nas nossas análises, mas ao mesmo tempo muito assertivos, trazendo muito conteúdo e informação para vocês serem bem lucrativos. Para quem não conhece a gente, aqui no Sexta de 3 tem palpite todos os dias a respeito das rodadas da NBA. Volta e meia, né, como no caso ontem a gente não consegue gravar, mas a gente tem o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, onde a gente sempre manda conteúdos exclusivos lá para galera, e em ocasiões como as de ontem que a gente não teve tempo de fazer vídeo, a gente mandou todos os nossos palpites 100% nos jogos de ontem, conseguimos ali a vitória do Cleveland Cavaliers, palpite em pontuação no jogo do Utah Jazz, handicap no jogo do Utah Jazz também, né, enfim, 100% nas partidas de ontem, trabalhamos com under em pontuação também do Chicago Bulls, e um under também ali, né, a favor do Memphis Grizzlies, conseguiu segurar bem os seus adversários, enfim, 100% de greens, vamos fazer de tudo para que hoje seja ainda melhor, mas ó, muito cuidado, porque hoje a gente tem muitos jogos equilibrados, então vamos ao máximo utilizar os números ao nosso favor, beleza? Meta de 150 likes pro vídeo de hoje, são muitos jogos, então tenho certeza que a gente vai bater, clica no botão de joinha que vai ajudar muito a gente, se inscreve no canal se não é inscrito, e mais uma vez conheça o nosso grupo VIP, muito conteúdo exclusivo lá, assim que todos os times tiverem 10 jogos em seus calendários, a gente vai conseguir fazer ali, né, a nossa planilha de desempenho a respeito de cada uma das equipes e os pontos fortes e fracos para a gente explorar, que é muito importante para vocês criem as próprias apostas de uma maneira segura. Fechado? Então, entrem lá antes que a gente mande a nossa primeira planilha. Fechado? Bora aqui então começar. Charlotte Hornets e Washington Wizards, temos duas equipes aqui, né, um jogo complicado, equilibrado, e a gente já começa, né, já abre aqui os nossos palpites com equipes que a gente considera ali, né, bem ruins. Infelizmente são equipes que não dá pra gente confiar. Então meu principal palpite para vocês aqui seria fiquem de fora dessa partida, mas claro, a gente tem a nossa opinião a respeito do jogo. Handicap de mais 6.5 a favor do Washington Wizards é o nosso palpite para essa partida. Bradley Beal provavelmente está de fora porque ele entrou ontem nos protocolos de saúde ali, né, da NBA, então a tendência é que ele não jogue hoje, porque seria uma recuperação muito rápida, mas mais 6.5 ainda é possível, principalmente considerando que a equipe vem bem melhor coletivamente do que uma equipe que depende muito da sua estrela, né? Bom, o Wizards de fato piorou muito recentemente, mas o Charlotte também. Pela situação atual das equipes, né, eu considero daquelas brigas de bêbado, nivelada por baixo, então fico feliz em estar a favor do direito de perder por até 6 pontos. Washington tem o melhor jogador em quadra com Porzingis e acredito que eles têm um elenco mais completo na hora de rodar. Defensivamente, ambos os times caíram muito nos últimos 4 jogos, mas a distância defensiva é bem menor do que a ofensiva em eficiência. E Washington tem vantagem do seu lado ofensivo em relação aos seus adversários. Ofensivamente, o Charlotte Hornets é o quarto pior time dos últimos 4 jogos. Ambos os times enfrentaram Nets e Memphis e foram esses times que fizeram com que o Washington fosse definido como um time tão ruim pelo mercado. Cada um foi melhor contra um e pior contra o outro. Porém, eu acho que Kuzma e Porzingis podem ferir mais facilmente o centro dos Hornets do que necessariamente os Hornets ferirem as principais fragilidades de seus adversários. Então, a gente tem defesas equilibradas no momento mais recente, na temporada também, e tem um ataque superior do lado do Washington Wizards, com melhores jogadores à disposição também, já que o Hornets, mais uma vez aí, né, vem sem o LaMelo Ball e sem Gordon Hayward, seus dois principais jogadores ali, ao lado de Terry Rozier, que desde que voltou também, não vem convencendo tanto. Então, mais 6.5 a favor dos Wizards é o melhor a se fazer. Próximo jogo, Orlando Magic e Houston Rockets, mais um jogo nivelado por baixo, que a gente tem dificuldades aqui de interpretar, e o mercado dá muito peso para o fator mando de quadra. Lógico, o desempenho do Houston em relação à tabela é o pior possível, é uma das piores equipes da NBA, mas o nosso palpite não vai necessariamente em cima na capacidade deles de vencer esse jogo, em sim, de pelo menos perder por pouco. Da mesma forma que eles têm um histórico recente terrível, o Orlando Magic também não empolga, conseguiram fazer alguns jogos bem competitivos, interessantes, mas ainda assim não faz sentido a gente investir aqui, né, num handicap negativo a favor deles, porque acho que as linhas estão muito esmagadas para a gente depender de um time tão ruim, né? 1,50 eu acho muito pouco, deveria estar pagando um pouquinho mais, então vamos de mais 8.5 a favor do Houston. Orlando é favorito de fato, mas eu não sei se eles podem mesmo vencer por 9 pontos de diferença a seus adversários, não. Prefiro ficar a favor do handicap positivo dos Hornets, porque tem uma margem melhor para trabalhar essa entrada, com mais tempo para ficar atrás no placar e mais tempo para ficar à frente, e trabalhar melhor também no ao vivo.
São dois dos piores times da liga, então tudo pode acontecer. Principalmente o Charlotte Hornets, até quem sabe ali, né, por um acaso, o Charlotte Hornets por um acaso ali vencer por uma diferença no placar. Em relação à eficiência ofensiva, as duas equipes estão mal colocadas na NBA nessa temporada, ambas estão ali entre as 10 piores. Em eficiência defensiva, a gente tem o Orlando Magic um pouquinho melhor, na verdade bem melhor ali, né? O Orlando Magic geralmente está no meio da tabela, enquanto que o Houston ali está sempre entre os piores. Mas é como eu falei, o Houston Rockets é uma equipe ali que individualmente consegue achar boas soluções e o Orlando Magic não é tão seguro assim. Eles são favoritos? São, mas ainda assim não é um time convincente em nenhuma categoria. Então não seria assustador se o Houston Rockets vencesse essa partida ou pelo menos perdesse de pouco. É uma das melhores zebras que a gente tem para hoje, muito mais pela ruindade do adversário do que pela qualidade técnica do time que a gente está a favor, mas o mais 8.5 faz mais sentido. E se você quiser ir de vitória simples, eu iria de Orlando Magic, porque eu acho que eles são superiores, pelo menos ali no lado defensivo, né? E eu acho que isso é bem importante. Mas ainda assim, mais 8.5 é o meu palpite final para essa partida a favor do Houston Rockets, porque acho que pelo menos perder de pouco eles conseguem, e caso aconteça uma zebrinha ali, né, a gente pode tirar vantagem disso. Próxima partida aqui, Detroit Pistons e OKC, mais um jogo ali nivelado por baixo e mais um jogo que a gente precisa explorar o handicap positivo para a equipe que vive o melhor momento, pelo menos dessa vez, né? E que a gente tenha pelo menos o direito de perder por pouco, porque não consigo ver o Detroit Pistons vencendo nenhum dos seus adversários por uma margem grande, então mais 3.5 para o OKC é o nosso palpite. Se você quiser de vitória simples do OKC, acho que a gente tem muitos argumentos favoráveis a isso, mas eu prefiro colocar uma margem de segurança e lucrando aos poucos. Bom, o OKC é a 7ª eficiência defensiva da NBA, enquanto que o Detroit é a 30ª. O OKC é o 25º ofensivamente e Detroit é o 26º. Nesse caso aí, pouca diferença. O OKC é o 25º em aproveitamento nos rebotes e Detroit é o 28º. Ou seja, mesmo que a diferença seja mínima, geralmente o OKC está à frente. Tirando ali, né, na eficiência defensiva, que de fato o OKC é top 10 e o Detroit é o pior de toda a NBA. Nos últimos 6 jogos, o OKC venceu 4 dos seus jogos e se saiu bem até em suas derrotas dentro do possível. Detroit, nesse mesmo recorte, venceu só um jogo, ou seja, nos últimos 6 jogos eles venceram um jogo, enquanto que o OKC venceu 4. E eles não brigaram de fato com nenhum desses adversários aí em que eles perderam. O OKC é o 20º em pontos por jogo e o Detroit é o 29º. O OKC tem o melhor jogador em quadra e conseguiu ser mais competitivo e vencedor nos últimos jogos. É o time com melhor defesa e um dos com mais arremessos por jogo contra uma defesa bem ruim. Então eles podem minimamente ofensivamente serem um pouquinho melhores do que seus adversários. Então eles têm defesa melhor, um ataque potencial aí, né, que produza mais pontos também. Então pelo alto número de chutes e uma defesa fraca dos seus adversários, acho que eles têm chance de abrir vantagem pelo seu lado defensivo e também, né, porque ofensivamente o Detroit também não inspira tanta confiança assim não. Então eu vou a favor do OKC para essa partida, mais 3.5, ou então se você quiser, vitória simples. Seguindo aqui para Indiana Pacers e New Orleans Pelicans, agora sim temos um favorito para poder investir, então vamos de New Orleans Pelicans com menos 2.5 para essa partida, com base na seguinte argumentação que a gente vai trazer aqui para vocês. A odd vai estar pagando ali um pouquinho acima de 1,50, eu considero bem interessante e acho que eles podem vencer por 3 pontos de diferença sim. Seus adversários são bem fracos, né? O Pelicans tem um time titular bem melhor do que o dos Pacers, o New Orleans venceu 2 dos últimos 3 jogos e nessa temporada são bem melhores do que do ano passado, né? Se eles conseguiram vencer a maioria dos últimos 3 jogos contra o Indiana, imagina hoje que eles são superiores. Indiana venceu 3 dos seus últimos 4 jogos, mas eles só enfrentaram as piores defesas possíveis da NBA. Isso é bem cômodo para eles, já que é um encaixe favorável ao seu estilo de jogo, que é 100% ofensivo. New Orleans é o 2º melhor em pontos por jogo na liga, a 9ª melhor eficiência ofensiva e o 8º em eficiência nas bolas de 3. Indiana é muito bom nessas categorias também, mas o meu ponto é que o Pelicans pode jogar de igual para igual ofensivamente com eles e tirar vantagem do seu lado defensivo, já que Indiana é um dos 10 times que mais sofreram turnovers por jogo e a 5ª pior defesa da liga, contra a 10ª melhor, que no caso é do New Orleans. De toda forma, eles também têm os melhores jogadores em quadra, como eu disse para vocês. Zion Valanciunas, Brandon Ingram, CJ McCollum e Herb Jones ali são melhores do que o quinteto titular do Indiana Pacers, que, sinceramente, ofensivamente confiável, a gente só tem ali o Tyrese Haliburton e o Buddy Hield, principalmente só nas bolas de 3. Indiana é o 3º time que mais sofre bola de 3 por falar nisso, e sabemos o quão fortes são os Pelicans na curta e na média distância também com Brandon Ingram e com Zion, ou seja, o Indiana está em sérios apuros, já que seus adversários adoram chute de média distância e já que eles defendem tão mal as bolas triplas, isso pode gerar espaço para os seus adversários pontuarem muito bem e abrirem essa diferença de 3 pontos que a gente está buscando, porque eles são top 10 defensivos e porque o Indiana é top 5 dos piores possíveis.
De toda forma, ainda assim, é um jogo equilibrado até. O Indiana vem jogando bem, pelo menos pelo momento, mas enfrenta um adversário muito bom dessa vez, diferente das defesas bem ruins que eles enfrentaram, ou ataques péssimos também, né? Não importa, eles sempre enfrentaram um time pouco equilibrado, diferente dos Pelicans, que é muito mais equilibrado, que briga por título de conferência nessa temporada, pode até ser que não seja, né? E o Indiana é uma equipe que provavelmente estará figurando entre as piores no final do campeonato, então, um esporte de precisão, a gente precisa confiar que o New Orleans Pelicans vai estar em um bom dia ali, né? Porque eles vêm de bons resultados. Óbvio, o Indiana também vem de bons resultados, então a confiança deles também tá alta. Eles jogam em casa, muito cuidado, mas ainda assim o Pelicans é favorito, principalmente por esses fatores que eu trouxe para vocês. Um rebote ofensivo excelente, um rebote defensivo superior ao dos seus adversários e, mais do que isso, melhores e jogadores mais decisivos em quadra, além de uma defesa muito superior. Eu adoro ficar a favor de ótimas defesas. Beleza? Seguindo aqui com Philadelphia 76ers e Phoenix Suns, né? O jogo começa às 10 horas, Philadelphia jogando em casa, ainda sem James Harden e com Joel Embiid como dúvida, né? Informação importante para essa partida é o fato de que se ele vai ou não jogar, mas de toda forma eu fiz uma análise em cima, né, dessa partida, considerando o Embiid em quadra, e se ele não jogar, melhor ainda a nosso favor. Vamos de vitória simples do Phoenix Suns para essa partida. Então, vitória simples do Phoenix Suns é o nosso palpite para essa partida. Se você é novo no canal, tá esperando a gente analisar aí em relação a pontos, a gente sempre traz para vocês aquilo que a gente acha de melhor dentro de determinada partida. Então, em breve, a gente vai passar aqui para vocês pontos das partidas, beleza? Mas para essa partida, acredito sim que a vitória do Phoenix Suns é o melhor a se fazer. Vitória simples está pagando bem. A gente tem muitos números favoráveis a isso. Bom, o Harden tá fora, isso faz muita diferença. É o segundo maior saldo da equipe, né? O plus-minus de jogador e também o líder da equipe em assistência. Phoenix venceu os últimos 6 jogos consecutivos entre eles e os Sixers não vencem o Phoenix em casa desde 2018. Embiid é dúvida e pode fazer falta, já que é o melhor jogador desse time. Philadelphia vem de 2 derrotas seguidas e Phoenix venceu 6 dos últimos 7 jogos que fez. Philadelphia tem uma vitória em 5 jogos jogando em casa nessa temporada. Phoenix é a terceira melhor eficiência ofensiva da liga, enquanto que o Philadelphia é o 10º. Defensivamente, o Suns é o terceiro e os Sixers o 19º. Phoenix é o 8º em eficiência de rebotes ofensivos e os Sixers é o pior de toda a NBA. Em rebotes gerais, o Suns é o 10º melhor em aproveitamento e o 76ers é o segundo pior, mais uma vantagem para o Phoenix Suns. Ou seja, por mais que o Phoenix Suns seja ótimo e também o 76ers seja bom em muitas categorias, o Suns é superior na maioria delas, alguns por uma diferença pequena, alguns por uma diferença bem relevante, mas a gente também tem que considerar que esses bons resultados aqui em relação à eficiência, né, ofensiva, defensiva, de rebotes, etc., dos 76ers, foi com James Harden em quadra na maioria desses jogos. Sem ele, em teoria, né, o Philadelphia 76ers cai muito nesses dados analisados aqui para vocês. O Philadelphia tira vantagem nas bolas de 3 e só, mas como eu disse, vem sem o James Harden. E ainda assim, o Phoenix Suns é o 6º time que menos sofre bolas de 3 por jogo. Então acho que eles podem sobreviver, apesar desse ponto alto aqui do 76ers, né, porque eles têm uma ótima defesa de perímetro. O 76ers é o 8º pior em pontos por jogo e pode ter dificuldades de acompanhar o Suns com um ataque tão abaixo da média. O 76ers é o pior em pontos por jogo vindo do banco também, enquanto que o Suns é o 11º em pontos produzidos pelos seus jogadores reservas, ou seja, quase um top 10. O Suns é melhor em praticamente todas as categorias, só perde ali, né, se eu não me engano, nos rebotes defensivos, mas ainda assim os rebotes gerais e rebotes ofensivos, eles são melhores. E também, né, o Phoenix Suns ali perde nas bolas de 3, mas o James Harden tá de fora e a defesa de perímetro do Suns é excelente, muito melhor que a defesa de perímetro do 76ers, então acho que assim, bola de 3 vai ficar minimamente ali equilibrado essa partida. Fechado, lembrando de fazer essa entrada agora e ativar o sininho de notificações, porque se o Joel Embiid ficar de fora, confirmar que ele vai sair, essa odd de 1,71 vai cair bastante e você certamente, se essa tip aqui bater, vai ganhar menos dinheiro, por isso a importância de ativar o sininho e se inscrever no canal para assistir o nosso vídeo quanto antes, beleza? Lembrando também da meta de 150 likes pro vídeo de hoje, clica no botão de joinha que vai ajudar muito a gente já agradece vocês pela sua curtida que eu sei que você já deixou. Seguindo aqui para Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks para essa partida, a Hawks joga dentro de casa dessa vez, esse confronto que já aconteceu recentemente, né, com vitória do Milwaukee Bucks aqui por 123-115, mas para essa partida a gente vai de novo de vitória do Milwaukee Bucks, vitória simples, lembrando que é muito importante que o Giannis Antetokounmpo esteja em quadra, porque defensivamente e ofensivamente ele é imprescindível para as pretensões dos Bucks, apesar de eles terem vencido o último jogo e eles que estão invictos, né, sem o grego, mas ainda assim eu só vou me sentir confortável de ir a favor do Bucks fora de casa hoje, se ele de fato jogar. Bom, o Bucks venceu o último confronto entre eles ainda nessa temporada por 8 pontos de diferença. O Atlanta não conseguiu parar Giannis, e naquilo que eles deveriam ser melhores, que seria nas bolas de 3, eles conseguiram ser piores que os Bucks também naquele encontro.
Atlanta é o 26º em pontos vindo do banco por jogo, o que é muito pouco. Atlanta é o 19º em eficiência nas bolas de 3, enquanto que os Bucks são o 5º time que menos sofre bolas de 3 no campeonato. Atlanta é o 12º em eficiência ofensiva, mas ainda é pouco para encarar o Bucks, que é líder em eficiência defensiva na NBA. Milwaukee é líder, como eu disse para vocês, enquanto que o Atlanta é a 8ª pior defesa de toda a liga. O Bucks está invicto, são 9 jogos consecutivos só vencendo e com adversários de um bom nível, diferente do Atlanta, que teve sua primeira vitória convincente no jogo anterior contra os Pelicans em casa e ainda assim foi na prorrogação. De resto, eles só enfrentaram times ruins e mesmo nas vitórias eles decepcionaram bastante. Atlanta é o 7º time que mais sofre pontos no paint e deve sofrer com Giannis, que joga em alto nível e nível de MVP e adora pontuar desse setor da quadra. Então vamos recapitular. Defesa, Milwaukee Bucks é bem melhor, eu adoro ficar a favor de melhores defesas. Ataque e defesa do Atlanta Hawks, todos esses números estão viciados porque eles enfrentaram adversários muito ruins, então a tendência é que na média do campeonato ou contra grandes adversários em um médio prazo ali, né, eles sejam piores do que esses números que eu apresentei. Os Bucks têm o melhor jogador em quadra, têm um banco de reservas mais produtivo e mais do que isso, vencer o último jogo, então eles já entram nessa partida com uma pequena vantagem no fator psicológico e, como eu digo, confiança é muito importante nesse esporte que é de precisão. De resto, eles têm a defesa em dia, têm uma boa defesa de perímetro e mesmo naquilo que o Atlanta Hawks deveria ser melhor, que é nas bolas triplas, o Milwaukee Bucks também se saiu muito melhor no jogo anterior, então acho que por tudo isso, os Bucks é favorito para essa partida complicada, que a gente precisa deles Antetokounmpo em quadra, mas que ainda assim eu tenho mais confiança nos Bucks e acredito que eles vão alcançar a 10ª vitória consecutiva, eles que são líder da Conferência Leste, beleza? Próxima partida, Miami e Portland. Essa partida a gente tem muitas coisas, né, para serem desvendadas. Jimmy Butler já está confirmado, ele está de volta. O melhor jogador ali, né, do Miami Heat, joga hoje dentro de casa e faz muita diferença, mas temos muitas dúvidas do lado do Portland Trail Blazers, que pode cobrir um handicap positivo. Damian Lillard, Anthony Simons, Gary Payton de fato tá de fora, né, mas Josh Hart e também o Justice Winslow ali são dúvidas, jogadores muito importantes. Lillard ali o melhor jogador da equipe, o titular Anthony Simons também, assim como o Josh Hart, enfim, muitas dúvidas. Acredito que o Portland possa alcançar o handicap positivo, mas como a gente tem muitas dúvidas, né, a serem desvendadas no decorrer do dia e essas questões de escalação a gente passa no grupo VIP, a gente vai deixar esse palpite aqui exclusivo para lá e vamos priorizar outros palpites aqui para vocês, né? Até porque se a gente der uma opinião para vocês a respeito desse jogo aqui, a tendência é que muita coisa mude, então nem vale a pena, beleza? Então participem do nosso grupo VIP e tenham esse palpite exclusivo de Miami Heat e Portland Trail Blazers pelo menor preço do mercado. Valor mensal ali, a gente cobra metade da concorrência. Tenho certeza que você está cansado de sofrer heads. Assistam os nossos vídeos anteriores e comprovem os nossos resultados, porque aqui você será bem lucrativo e vai ganhar dinheiro de verdade, colocar dinheiro no bolso e ter uma renda extra aí para vocês, beleza? Então bora partir aqui para Chicago Bulls e Toronto Raptors, uma partida que a gente tem um recorte melhor para poder analisar, até porque eles jogaram ontem, como eu disse para vocês, a gente conseguiu ali, né, um green exclusivo do grupo VIP com o under na pontuação do Chicago Bulls, que acho que deve se repetir hoje mais uma vez. Hoje a gente inclusive consegue subir essas linhas e mais uma vez Zach LaVine e Coby White são dúvidas, né? Eu não gosto muito do Coby White não, mas enfim, ofensivamente até que ele ajuda e o Zach LaVine nem se fale, mas eu vou de under 117.5 pontos do Chicago Bulls, tá pagando em torno de 1,50, acho a melhor pedida para hoje. Então, abaixo de 117.5 pontos do Chicago Bulls é o meu palpite para hoje, por mais que hoje eles estejam jogando em Chicago, e a minha argumentação vai ser praticamente a mesma de ontem que eu usei e que foi a seguinte: Chicago é o 19º em pontos por jogo com média de 112 por partida. Chicago é o 22º apenas em bolas de 3 por jogo e apenas o 18º em rebotes ofensivos por jogo. Rebote ofensivo é muito importante para você fazer o over, né? Porque são segundas chances que você tem de arremessar em ataques equivocados. Chicago é o 18º em eficiência ofensiva. O Bulls é o 20º aproveitamento em rebotes ofensivos, então eles podem ter poucos pontos de segunda chance, como eu disse para vocês. Em resumo, os Bulls não impressionam em nada, diferente do Toronto, que defensivamente é excelente. Toronto é top 10 melhores eficiências defensivas da NBA, mesmo só enfrentando pedreiro até aqui no seu calendário. Toronto é o 6º time mais lento da NBA, o que significa poucas posses de bola em suas partidas, tanto para eles quanto para os seus adversários. É o 5º time que menos cede pontos por jogo para os adversários, com média de 106 pontos sofridos por jogo. Os Raptors também são o 7º time que menos sofre pontos no paint, e geralmente, né, pontuar no paint é mais fácil, e é o lugar preferido ali, por exemplo, do DeMar DeRozan, por exemplo, que adora pontuar ali daquela região. Vucevic também, né, 2 dos melhores jogadores ali dos Bulls.
E lembrando também que os Raptors enfrentaram muitos times de elite até aqui, então é natural que eles sejam ainda melhores ranqueados com o tempo desses quesitos defensivos e ofensivos. O Toronto ainda não sofreu esse número de pontos na temporada, e diante de um time inconsistente como os Bulls, o under dos Bulls dele me parece fazer mais sentido, ainda mais, né, considerando o jogo de ontem que foi bem apertado. Esses jogos apertados acabam diminuindo o ritmo das partidas e, consequentemente, os times têm menos arremessos para tentarem converter por minuto. Então a gente tem muitos motivos aqui para trabalhar no under. Lógico que dessa vez o Toronto joga como visitante, está cansado de ontem, mas seus adversários também estão cansados, né? E mais do que isso, os dois viajaram, então talvez essa questão de mando de quadra não faça tanta diferença assim, né, para os Bulls. Lógico, tem a torcida a seu favor, mas ainda assim pode não ser o suficiente para esse jogo. Lembrando que o Toronto venceu ontem por uma boa diferença seus adversários. Acredito que possam ser aí, né, favoritos para hoje também, mas eu vou priorizar esse under aqui porque acho que a defesa deles deve estar em dia. E o Siakam não jogou ontem, né? Caso ele não jogue hoje, mais uma vez, pode fazer falta, né? Ele diz que é de fora, né? Então, tendência forte que ele não jogue, pode fazer falta, então acaba ficando meio arriscado a gente trabalhar ali com a vitória. Bora aqui para Memphis Grizzlies e Boston Celtics. Bora, um dos grandes jogos da noite. E eu mal posso esperar para ver essa partida, mas tem um porém. São duas equipes de altíssimo nível aqui, né? Muito difícil a gente interpretar a questão de vitória para essa noite aqui. Temos aqui o Jaren Jackson ainda de fora, Steven Adams como dúvida. Se for para dar um palpite para vocês, até pelas odds, pelo fator mando de quadra e mais do que isso, pela melhora defensiva recente, eu iria de handicap positivo aqui do Memphis Grizzlies, mas como eu disse, é muito arriscado. Então, para essa partida, eu vou priorizar um over em pontos, porque as duas equipes estão com ataque aí, né? Refinadíssimo, só que observando para vocês, mais 7.5 faz mais sentido do que uma vitória simples do Boston, então mais 7.5 para o Memphis pode ser um palpite secundário, mas para essa partida aqui eu vou trabalhar com um over totais, lembrando que as duas equipes são excelentes no lado ofensivo da quadra, e é por isso que eu decidi trabalhar nesse over, acima de 225.5 pontos é o meu palpite para hoje, jogável até acima de 228.5, caso você queira se arriscar mais. Por que eu decidi trazer esse palpite para vocês? Bom, talvez é o grande jogo da noite, com dois baita times, mas não podemos nos arriscar em quem vence. Então vamos torcer para que ambos os times possam ser excelentes, como vencendo graças a também o seu poder de fogo. São 2 dos 4 times com mais pontos por partida na NBA, 2 das 6 melhores em eficiência nas bolas de 3, 2 das 7 equipes mais bem colocadas em eficiência ofensiva e 2 das 10 piores eficiências defensivas, ou seja, a gente tem ataques excelentes e defesas aí top 10 das piores. Memphis tem um dos 10 piores rebotes defensivos em eficiência, e com isso eles podem dar segundas chances para o Boston pontuar, ao mesmo tempo em que Memphis tem um dos melhores aproveitamentos em rebotes ofensivos, o que significa que eles também podem ter segundas chances para corrigir seus arremessos e pontuar 2 vezes. O Boston vem com desfalques no interior da sua defesa e pode ser que percam o Al Horford para hoje, né, jogador que é dúvida. Então, eles podem ser um alvo fácil ali no interior, setor ali que o Ja Morant adora atacar com as suas infiltrações, né? Então, assim, a gente vai ter muitos pontos fáceis, muitas chances de arremesso para os dois lados, sem contar que nos últimos 5 encontros entre essas equipes, eles superaram essas linhas de 225.5 pontos. E a gente tem que lembrar que no ano passado, ambas eram bem melhores defensivamente do que são hoje. O Boston, inclusive, ofensivamente também era pior. Então a gente tem um bom cenário para trabalhar hoje, um cenário excelente para que a gente tenha muitos pontos sendo produzidos. Beleza? Seguindo aqui com Minnesota Timberwolves e New York Knicks, o Timberwolves hoje que vem sem o Rudy Gobert, sua principal contratação para a temporada, seu principal defensor de aro, e até por isso eu não vou levar muito em consideração os números do Minnesota para essa partida, por mais que eles sejam praticamente iguais aos Knicks ou melhores em muitos deles, porque sem o Rudy Gobert fica evidente que a equipe muda completamente sua característica. Porém, eles parecem ficar mais à vontade sem o francês, porque eles conseguem ser agressivos, ofensivos, rápidos, sem a grande preocupação de, cara, se a gente correr muito, a gente vai tirar nossa principal contratação de jogo, ele vai ficar desconfortável, isso pode expor inclusive a comissão técnica na hora de ter decidido trazer ele ou não. Então, eles parecem muito mais com o Minnesota da temporada passada, jogando sem o francês. Até por isso, eu vou de vitória simples do Minnesota Timberwolves, porque acho que é a única coisa minimamente interessante que a gente tem, tá? Repito, só jogo equilibrado hoje. Então tomem muito cuidado, apostem pouco e mais do que isso, né, com valores baixos. Mas por que eu decidi a favor do Minnesota? Bom, eles ficam piores defensivamente sem o Gobert, mas eles ficam mais confortáveis. Não tem como eu trazer muitos dados para vocês, como eu disse, porque o time é completamente diferente sem o francês. Mas sabemos que eles são de uma agressividade e poder ofensivo que os Knicks podem não acompanhar. O Minnesota venceu 6 dos últimos 8 jogos contra o New York, enquanto que os Knicks venceu 1 dos 5 jogos apenas que fez
nesses últimos 5 jogos, né, contra o fraco e desfalcado 76ers. Em casa, os Wolves venceram 3 dos últimos 4 jogos que fez. Nenhum dos times tiveram um número convincente de vitórias importantes contra times competitivos e saudáveis, mas acredito que o Wolves tem mais jogadores com poder de decisão para hoje, e ambos os times são muito parecidos em números. Então, no fim das contas, você ter Karl Anthony Towns, Anthony Edwards, D'Angelo Russell ali a seu favor é muito interessante, sem sombra de dúvidas. São jogadores com a capacidade de decidir maior, com poderio ofensivo maior, e mais do que isso, né, jogam sob seus domínios, jogam dentro de casa, então acredite sim na vitória do Minnesota Timberwolves. Beleza, lembrando também que o Minnesota Timberwolves traz muito mais perigo nas bolas triplas do que seus adversários, e mais do que isso, Mitchell Robinson tá de fora, eles vão ter que se contentar ali apenas com Isaiah Hartenstein ali no garrafão, né, para poder parar o Karl Anthony Towns, e acho que não vai ser o suficiente, principalmente, né, na hora de descansar o Hartenstein, beleza? Continuando aqui o nosso vídeo, pessoal, San Antonio Spurs e Denver Nuggets, né, um palpite que eu decidi priorizar lá para o nosso grupo VIP, porque tá muito difícil trabalhar nessa partida, linhas muito esmagadas, e a gente vai tentar trazer algo interessante em relação a jogador para essa partida também. É isso que a gente traz no grupo VIP, além de muito conteúdo exclusivo. Então, se você quer acompanhar o palpite de Portland Trail Blazers e Miami Heat, San Antonio Spurs contra Denver Nuggets, participem lá, o menor preço do mercado, e bora aqui para Dallas Mavericks e Brooklyn Nets. Bom, aqui no jogo de Dallas e Brooklyn Nets, eu acredito que eu tenho mais coisas interessantes para poder trazer para vocês, e eu vou trazer o palpite de vitória simples do Dallas Mavericks. Eu acho que tá pagando acima do que deveria, tá? Então acho que vale muito a pena aqui o risco nessa partida, por mais que também seja um jogo que eu não ficaria tão surpreso, né, se o Brooklyn Nets surpreendesse. Mas ainda assim, Dallas Mavericks deve vencer. Eu colocaria aqui um handicap de até menos 2.5 no máximo, porque não dá para esticar tanto o handicap do lado do Dallas, porque geralmente as vitórias deles são apertadas, a gente sabe, né, é um time muito lento, mas ainda assim é um time muito eficiente naquilo que se propõe a fazer. Bom, o Dallas é o 18º melhor aproveitamento em rebotes, enquanto que o Brooklyn é o 30º, o pior da liga. Dallas é primeiro em eficiência ofensiva na NBA e os Nets são apenas 13º. Defensivamente, Dallas é o 14º melhor, mas com muita margem de crescimento, já que eles encararam muitos adversários fortes até aqui, então esses números podem estar um pouco viciados para baixo. O Dallas venceu 5 dos últimos 6 jogos entre essas equipes e venceu por 4 pontos o último encontro que ocorreu nessa temporada jogando fora de casa. O Dallas vem de 3 vitórias consecutivas em casa e hoje os Nets vêm mais uma vez sem o seu segundo principal jogador, Kyrie Irving. O Brooklyn venceu 3 dos últimos 4 jogos recentemente e é visível que eles melhoraram, mas é fato que eles enfrentaram 3 defesas bem ruins e ainda assim tiveram dificuldades contra os Hornets. O Dallas tem tudo para melhorar defensivamente à medida em que enfrenta adversários menos competentes, então seus números serão mais próximos da realidade, ali perto do top 10, na verdade acima do top 10, né, quando a gente fala do lado defensivo. Mas fato é que ofensivamente eles são o melhor time da liga, encarando uma das piores defesas. Dallas é o 10º time com mais bolas de 3 por jogo, enquanto que os Nets é o 19º. Em geral, o Dallas joga em casa e é melhor que seus adversários em muitas categorias. Eles vêm mais completos e podem tirar vantagem do garrafão frágil de seus adversários e manter os bons números em bolas de 3 que são superiores e que seus adversários defendem muito pior do que eles quando falamos desse setor. Por que eu digo isso? Porque o Dallas é o time que menos sofre bolas de 3 por jogo e o Nets é o 5º que mais sofre. Então assim, a gente tem o Dallas sendo o melhor ataque da liga e ok, o Brooklyn Nets também tem um ótimo ataque, mas ainda assim longe do primeiro lugar. A gente tem uma defesa muito superior do Dallas Mavericks, provavelmente um time mais saudável, porque o Ben Simmons ainda é dúvida, mesmo quando joga não convenceu ainda, e o Kyrie Irving de fato tá de fora. Então assim, a gente tem muitos fatores positivos pro lado do Dallas, que inclusive joga em casa hoje, então desde que o Luka Doncic esteja em quadra, é Dallas para vencer por pelo menos 2 pontos de diferença, então menos 1.5, jogavam até menos 2.5 Dallas Mavericks. Fechado. Agora vamos aqui para os jogos que a gente vai ter no dia 8 do 11, né? Praticamente esses jogos ali começam meia-noite, meia-noite e meia, então a gente vai fazer análise aqui para vocês nesse vídeo mesmo, porque a gente considera até, né, que são jogos considerados como hoje. E amanhã não tem jogo, então assim, pessoal, deixem o like, aproveitem. Amanhã vai dar pra gente descansar, mas hoje a gente vai passar muita coisa exclusiva pra vocês, fazer um filtro das melhores entradas, pra vocês serem bem lucrativos no nosso grupo VIP pelo menor preço do mercado. Vocês estão cansados de tomar cansados ali, né, de ganhar, mas aí a médio e longo prazo vocês quebrarem a banca, participem lá, esses R$40 vocês recuperam rapidinho. É assim, é um serviço que eu tô oferecendo pra vocês, que vocês só têm a ganhar, então participem, só chamar lá no WhatsApp. Fechado? Então bora pra Golden State Warriors e Sacramento Kings, né? Bom, o Sacramento Kings, inclusive o técnico deles era auxiliar técnico do Golden State Warriors, né? Eles tentam simular ali mais ou menos o Golden State Warriors, mas a inspiração deles está muito à frente, não tem como negar.
porém o Golden State Warriors não é uma equipe confiável defensivamente pra gente ficar investindo a favor deles, ainda mais com odds de 1,32. Tem muita gente que vem aqui e fala, pô, o Golden State decepcionou ontem, hein? E cara, mais ou menos, né? Porque é o que eu falo, a gente sabe que o Golden State Warriors é ótimo, é o atual campeão, geralmente eles são superiores a seus adversários, mas você confiaria em uma das 5 piores defesas da liga, por exemplo? Eu tenho certeza que se você soubesse desses dados, você não confiaria. Então provavelmente você não teria se decepcionado com o Golden State, como aconteceu recentemente contra o Orlando Magic, por exemplo, porque a defesa deles é terrível. Então a qualquer momento seu adversário pode pontuar mais que eles. Então vamos de acima aqui para essa partida, né? Eu acredito num jogo bem pontuado, acima de 227,5 pontos, jogável até acima de 229,5 pontos, né? Ou seja, acho que vai ter 230 pontos para cima, mas eu vou com calma, vou aqui de acima de 227,5 pontos, porque tá um pouco mais dentro ali, né, das métricas que eu utilizo para trabalhar os meus métodos, beleza? Por que eu acho que esse jogo vai ser bem pontuado? Bom, o Sacramento é um time que tá tentando simular os Warriors, mas como eu disse, estão tentando ainda. Os Warriors jogam em casa, tem os melhores jogadores em jogo e teve mais tempo para trabalhar seus defeitos recentemente de descanso, mas ainda assim, a gente ainda não tem certeza do quanto eles vão ser bons nisso. Então vamos trabalhar naquilo que vem dando certo sempre, que é o over nos jogos dos Warriors. Os Warriors sofreram ao menos 110 pontos em todos os jogos que fez até aqui. Ambos os times são bem ofensivos e usam muito das bolas de 3, mas estão entre as 7 piores eficiências defensivas da NBA, então assim, não tem como a gente negar que pode ser um jogo bem produzido ali na questão ofensiva. Ambos estão entre os 10 times mais rápidos da NBA, o que significa que teremos muita velocidade, correria, o relógio vai ser pouco gasto, ou seja, muitos arremessos por minuto para a gente tentar esse over. Ambos estão na metade de cima da liga em pontos por jogo, sendo o Warriors o terceiro time que mais pontua. Ambos são top 5 times que mais fazem pontos de 3 por jogo, e ambos estão entre os 6 que mais chutam de 3 por jogo, ou seja, se essas bolas caírem com defesas ruins ali, né, adversárias, a chance é da gente ter uma pontuação alta. E ó, vou falar para vocês, o Sacramento é fragilizado no centro e o Kuminga e o Kevin Looney podem tirar proveito disso e ajudar o Golden State a pontuar também nesse setor, beleza? Como eu disse, ambos estão na metade de cima da tabela nos arremessos de bola de 3, e nessa temporada os times já se enfrentaram e tiveram 255 pontos na partida, mesmo com o Warriors fazendo apenas 17 no último quarto, e na mesma quadra em que se enfrentaram hoje, no caso, na casa do Golden State. Então assim, a gente tem um histórico recente favorável, defesas ruins, ataques bons e muita bola de 3 dos dois lados, além do Stephen Curry com uma média de pontos aí, né, muito boa para motivar a gente a trabalhar aqui nesse over, beleza? Como eu disse, a defesa do Golden State Warriors não é tão confiável pra gente trabalhar na vitória deles, ao mesmo tempo, né, o fato delas não serem confiáveis é bom pra gente trabalhar aqui com o over. Lembrando que Stephen Curry, Wiggins e Iguodala são dúvida, mas o Wiggins e o Curry ficaram de fora da última partida pra descansar, então a tendência é forte que eles joguem hoje, e se eles jogarem a gente vai trabalhar nesse over. Iguodala é dúvida, é um jogador um pouco mais defensivo, né? E aí eu acho que caso ele jogue, aumente a vantagem do Golden State Warriors em relação a quem vence essa partida, mas em relação a pontos diminui um pouco, até por isso eu prefiro trabalhar apenas com 227,5 pontos acima de, beleza? Bora aqui partir para nossa última partida sim, porque aí agora sim a gente sempre deixa uns 3 jogos exclusivos pro VIP, né? O nosso último jogo aqui exclusivo do VIP vai ser Utah Jazz e Los Angeles Lakers, então se você quer o palpite exclusivo dessa partida e das outras duas que a gente citou, né? Por exemplo, o Miami Heat, Portland Trail Blazers e San Antonio Spurs e Denver Nuggets, participem lá, nosso último recado, lembrando que as vagas serão limitadas, beleza? Então bora aqui para Los Angeles Clippers e Cleveland Cavaliers, nosso último palpite para hoje. Vamos de handicap de menos 2,5 a favor dos meus Cavs, por mais que eles joguem fora de casa, a gente tem muitos argumentos favoráveis para eles vencer, e a vitória simples já tá pagando muito bem, né? Então assim, entre vitória simples e menos 2,5 vale muito a pena e a favor do Cleveland Cavaliers. Mas como sempre digo para vocês, a gente confia nos números acima de tudo. Então vamos trazer estatísticas que validam essa nossa percepção em relação a essa partida, beleza? Como eu disse para vocês, o Cleveland Cavaliers é favorito para essa partida também pelo seu histórico recente, que é excelente. A equipe só perdeu um jogo na temporada, é uma das equipes mais empolgantes da NBA aí recentemente, enquanto que o Los Angeles Clippers é uma das equipes mais decepcionantes pelo elenco que tem, né? O Cleveland Cavaliers vem de várias vitórias consecutivas, enquanto que o LA Clippers venceu alguns de seus jogos, mas sempre vencendo ali, né, adversários de qualidade bem duvidosa, como por exemplo o Houston Rockets 2 vezes, que para muitos é o pior jogador da NBA. Bom, os Cavs vêm jogando muita bola, é facilmente uma das grandes sensações aí da liga, enquanto que os Clippers muito pelo contrário. O LA vem desfalcado de seu melhor jogador e de 2 All-Stars para hoje, John Wall e Kawhi Leonard tá de fora hoje. Reggie Jackson e Luke Kennard, que costumam ter muito tempo de quadra, também são dúvidas. Cleveland não perde há 8 jogos consecutivos, e nesse mesmo período de 8 jogos, os Clippers venceu apenas 3 jogos. Ou seja, os
Cavs venceram 8 consecutivos contra bons adversários aqui, né? Contra os Lakers, Detroit não é bom, mas Boston de novo ali, né? E, por exemplo, o Washington Wizards, que no começo da temporada tava bem. Além de Chicago Bulls também, sendo bem competitivo contra o Toronto. Enfim, enquanto eles venceram 8 jogos seguidos, o Los Angeles Clippers venceu 3 e contra 2 adversários ruins, como o San Antonio Spurs e o Houston Rockets 2 vezes. Então, assim, nada de muito empolgante. A equipe do Cleveland é de fato melhor, mas eles também são melhores em várias outras categorias, tirando esse histórico recente, né? Bom, Cleveland é o terceiro time que sofre menos bolas de 3 por jogo, enquanto que os Clippers é o 15º que menos sofre. A diferença é muito grande. Cleveland é o quarto time em eficiência nas bolas de 3 e os Clippers é só o 26º. Cleveland é o 8º time em pontos por jogo e os Clippers são o 30º, o pior da NBA. O Cleveland é a 6ª melhor eficiência ofensiva e os Clippers são a 29ª, o segundo pior. Cleveland é a 2ª melhor defesa e os Clippers a 4ª, aí ok, os Clippers estão bem, mas o Cleveland é o 5º melhor em eficiência nos rebotes, enquanto que os Clippers é o 20º. Em resumo, os Cavs é melhor em várias categorias das principais, na verdade muito melhor. Bem mais saudáveis e ofensivamente podem abrir uma vantagem de seus rivais, porque trata-se de um dos piores ataques de toda a NBA e que pode sofrer contra uma boa defesa. Ou seja, o Cavs é melhor em muitas categorias, tem um histórico recente favorável, venceu ontem, vem de vitória, os Clippers não empolgam ninguém e por mais que os Clippers tenham uma boa defesa ali para se equiparar com os Cavs, ofensivamente eles são terríveis e o fato dos Cavs ter uma ótima defesa é uma notícia ainda pior para eles, ou seja, os Cavs devem vencer, abrir uma diferença e convencer para essa partida. Meu palpite, vitória simples dos Cavs ou então handicap de menos 2.5 no máximo para eles vencerem por pelo menos 3 pontos de diferença. Beleza, Donovan Mitchell certamente é o melhor jogador em quadra, os 2 melhores defensores também estão do lado dos Cavs, pelo menos ali quando a gente fala de garrafão, o Evan Mobley e o Jarrett Allen, e mais do que isso, o banco do Cleveland vem jogando muito melhor do que o de seus adversários, sendo inclusive uma das melhores eficiências defensivas em banco da NBA também. Beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, deixem o seu like, ativem o sininho e comentem se a gente fez falta ontem, se vocês conseguiram ser lucrativos, comentem o que vocês fariam hoje além daquilo que a gente está passando e quais são as suas expectativas para hoje, porque como eu disse, só jogão, só jogo equilibrado, vale a pena a gente acompanhar, beleza? Desde já quero agradecer a audiência de vocês, o like que eu sei que vocês deixaram e também todos aqueles que participam do nosso grupo VIP que estão lucrando bastante com a gente. Muito obrigado pela sua audiência e falou!